E aí galera, professor Lucas na área. Vamos estar respondendo agora algumas questões de função exponencial da parte que compreende valor numérico da função. Como assim, professor, valor numérico da função? É quando o enunciado te dá um f de x ou o enunciado te dá o x para substituir, ok? Se ele te der o x, você encontra o f de x. Se ele te der o f de x, você encontra o x, tá certo? Que é a variável de expoente. Vamos lá para a primeira questão. Ao pesquisar sobre o mercado imobiliário, José leu que a taxa de valorização de um imóvel é, em média, 15% ao ano, beleza? Como pretende vender um apartamento que hoje está avaliado em R$120 mil, ou seja, valor inicial desse que será trabalhado nessa função exponencial, decidiu ficar monitorando o crescimento do mercado imobiliário. Gente, ó, crescimento. Se é o crescimento, ele quer que tenha uma valorização. Valorização de quantos por cento? De 15%, tá certo? Para vendê-lo posteriormente. Mantendo-se essa taxa de crescimento, a função que determina o valor imobiliário, o valor do imóvel T em anos a partir de hoje é dada por... Bom, gente, essa questão, ela é uma questão que nós estaremos respondendo agora nesse momento, utilizando apenas o conceito de desconto ou acréscimo. O que seria um desconto, Lucas? Você tem um valor inicial e a esse valor inicial você vai tirar uma certa taxa, tá bom? Aí você tem um desconto composto. Aí nós temos aqui, ó, em função de t, tá bom? Ou seja, são descontos sucessivos, são abatimentos sucessivos, tá certo? Já o acréscimo seria você ter um valor inicial e a esse valor você vai acrescentar uma taxa sucessivamente, tá certo, galera? E, primeiro, você tem apenas que identificar qual é o tipo de função, se ela vai ser de acréscimo ou de decréscimo, tá bom? Em seguida, transformar 15% na forma centesimal, que é 0,15, para que você possa trocar pela taxa, tá bom? Então, ó, como ele fala que é crescimento, então é um acréscimo, né? Ok? Então, vou só reescrever ela aqui em cima, mais em cima, em função do que ele está me dizendo. Então, ó, acréscimo vai ser dado por valor inicial multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que o acréscimo aqui está na função de f de t. Então, você só troca, ó, f de t, que é em função do tempo, pelo a de acréscimo. Valor inicial, 120 mil. 1, que é da fórmula mesmo, né? Que equivale a como se fosse 100% todo. Mais um acréscimo de taxa de 0,15. Isso elevado a t. Ou seja, f de t vai ser igual a 120 mil com 1,15t. Ou seja, o item certo aqui é o item A de amor. Feito, portanto, a primeira, agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, ela diz o seguinte, ó. No dia 5 de agosto de 2010, um desmoronamento bloqueou a saída da mina, né? Da mina de San José, no norte do Chile. Desde então, 33 homens ficaram presos sobre a terra A. Aí você marca essa informação, né? 622 metros de profundidade. É bom marcar, grifar essa informação. Recebendo água e comida por meio de sondas. Os operários bateram um recorde de sobrevivência debaixo da terra. Foram 69 dias de angústia para as famílias. O resgate realizado em 14 de outubro de 2010 foi emocionante e comoveu o mundo. Foi aberto um túnel pelo qual os mineiros foram içados um a um dentro de uma cápsula metálica. Considerando que após atingir 110 metros de escavação, ok, encontrou-se uma camada diferente de rocha, e a perfuradeira precisou ser trocada por uma nova máquina, mais adequada ao tipo de trabalho a ser feito. Considere também que a profundidade da escavação no túnel, após a troca da perfuradora, em metros, seja dada em função de, está aqui a função, ó, P de t igual a 110 mais 2t, né?
em que t representa o número de semanas, ou seja, o tempo vai ser dado em semanas de escavação com a nova perfuradora. A primeira pergunta aqui, gente, é o item A, que ela diz o seguinte, ó. Qual a profundidade do túnel na quinta semana de escavação? Quinta semana vai ficar em lugar de T, né? Em lugar de T. Pronto, é só agora substituir o 5 no lugar do T da função e fazer a resolução da questão. Então vai ficar, ó, P de 5 é igual a 110 mais 2 elevado a 5. Ou seja, eu troquei o T por 5, que é equivalente a 5 semanas. Logo, P de 5, né, vai ser igual a 110 mais 2 elevado a 5 é 32, galera. Quem quiser pode fazer aí o cálculo da potenciação. Ou seja, P de 5 vai ser igual a 142 metros. Ou seja, foi escavado 142 metros em 5 semanas, ok? Feito, portanto, aí o item A da segunda questão. Bom, pessoal, agora estarei respondendo com vocês o item B da questão 2, tá bom? O enunciado é o mesmo, os dados são os mesmos. A única coisa que vai mudar vai ser a pergunta do enunciado, que diz o seguinte, ó. Quantas semanas a nova perfuradora precisou para atingir a profundidade que estavam os mineiros? Gente, qual é a profundidade que estavam os mineiros? Se você olhar aqui em cima, a profundidade que eles estavam está lá no texto, ó. Eles estavam a 622 metros de profundidade, ok? Então, para que a gente possa fazer o cálculo aqui, basta que você substitua o P de T por 622. Ó. Então, aqui vai ficar como, Lucas? Aqui vai ficar 622 igual a 110 mais 2 elevado a T. Tá bom? Então, aqui vai ficar 622 menos 110, tá bom? Igual a 2 elevado a T. Subtraindo aqui, vai ficar 512, tá certo? 512 vai ser igual a 2 elevado a T. E agora, professor, o que é que eu faço? Você fatora 512, tá bom, gente? Você fatora 512. Quando você fatorar 512, aqui no cantinho, por exemplo, ó, 512 dividido por 2 dá 256. Quando eu dividir por 2, vai dar 128. Quando eu dividir por 2, vai dar 64. Quando eu dividir por 2, vai dar 32, tá certo? Por 2, 16. Por 2, vai ficar 8. Por 2, vai ficar 4. Por 2, vai ficar 2. E por 2, vai ficar 1. Vai dar 2 elevado a 9. Agora é só você pegar aqui e substituir, rapaz. Aqui, ó. Então vai ficar, ó, 2 elevado a 9 vai ser igual a 2 elevado a t, certo? Ou seja, e agora, professor, o que é que eu faço? Cancela as bases, tá bom? Você cancela aqui as bases. E agora você vai trabalhar com os expoentes. Ou seja, vai ficar t igual a 9 semanas. Feita aí, portanto, o item B da segunda questão. Vamos partir agora para a terceira questão. Vamos lá. A terceira questão diz o seguinte. A estimativa do número de bactérias de uma cultura pode ser previsto pela função n de t igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t, onde o tempo é dado em horas. Após quantas horas teremos 19.200 bactérias? Ou seja, o que ele está me dando aqui é o n de t, né? N de t. E o que ele quer descobrir é o t, certo? Então, vamos substituir aqui, né, gente? Ó. Então, vai ficar 19.200 igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4, né? Não 0,04, 0,4t, onde você... Agora, o que eu tenho é multiplicando, onde eu tenho 1.200 multiplicando a função, passa dividindo. Então, vai ficar 19.200 dividido por 1.200 igual a 2 elevado a 0,4t. Pessoal, ao fazer a divisão desses dois valores aqui, você vai obter 16, tá certo? 19.200 dividido por 12 dá 16.
Então, vai ficar 16 igual a 2 elevado a 0,4t. Tá bom? Ou seja, fatorando 16 dá 2 elevado à quarta, né? E aqui vai ficar 2 elevado a 0,4t. As bases são iguais, agora vamos cancelá-las. Você elimina a base, tá bom? E agora vamos trabalhar com os expoentes, né? Vamos trabalhar com os expoentes. Então, aqui vai ficar 4 igual a 0,4t, né? Ou seja, t vai ser igual a 4 dividido por 0,4. Gente, dividir 4 por 0,4 é a mesma coisa que dividir 40 por 4, ok? Por que, Lucas? Por que você desloca uma casa para cá, acrescenta um zero, e essa casa de vírgula também desloca para cá, ficando atrás do 4, tá certo? Ou seja, t vai ser igual a 10. 10 o que, Lucas? 10 horas. Por quê? Porque o tempo é dado em horas, segundo o enunciado. Beleza? Feito aí, portanto, a terceira questão. Agora vamos para a quarta questão, tá certo? A quarta diz o seguinte. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz desenvolveram um sensor a laser capaz de detectar bactérias no ar até 5 horas, ou seja, 14 vezes mais rápido do que o método tradicional. O equipamento que aponta a presença de micro-organismos por meio de uma ficha óptica pode se tornar um grande aliado no combate à infecção hospitalares. Supõe que o crescimento de uma cultura de bactérias obedeça à lei. Está aqui a nossa lei, né? A nossa função. N de t igual a m vezes 2 elevado a t sobre 2, tá bom? Na qual n representa o que, gente? N representa o número de bactérias, tá bom? N é o número de bactérias. No momento t, e esse t é dado em horas, tá certo? Ó, o t é dado em horas. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, momento inicial, o que é que significa dizer momento inicial? O instante em que passou-se a observar. Tinham quantas bactérias? 200, né? Ou seja, isso aqui é o meu M. É o meu M. Meu M é 200. No fim de 8 horas, o número de bactérias, o número delas era. Bom, só substituir, né, gente? Ó. N de T vai ser igual. No lugar de M eu vou botar 200. Por que o senhor está botando 200, Lucas? Porque ele fala bem aqui que 200 é o valor inicial. E na função base, geralmente quem acompanha a função base é o valor inicial, ok? Que é no mínimo 1, mas pode ser maior do que 1. Nunca menor, tá certo? Então aqui vai ficar, ó. 200 vezes 2 elevado a t sobre 2. Como ele me deu 8 horas e horas é t, então é só substituir o t por 8. Então aqui vai ficar n de 8, ou seja, o número de bactérias para 8 horas vai ser igual a 200 bactérias multiplicado por 2 elevado a 8 sobre 2. Ou seja, n de 8 vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a 8 dividido por 2, 4, né? Ó. E 2 elevado a 4 é 16. Então, n de 8 vai ser igual a 200 vezes 16. Portanto, o item certo vai ser 200 vezes 16, 3.200. Então, n de 8 igual a 3.200 bactérias. Vamos para a quinta questão. A quinta questão ela fala o seguinte, ela fala de um acidente, né, que é o acidente no reator de Chernobyl, que ocorreu em 1986, tá certo? Que lançou na atmosfera grande quantidade de estrôncio, 90 SR, né, radioativo, cuja meia-vida é 28 anos. Supondo que esse isótopo fosse a única contaminação radioativa e que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de 90 SR se reduzir por desintegração, né? Vai diminuir a 1/16 da quantidade inicial. Opa, informação importante ser grifada. O que é que ele quer como resultado? Ele quer como resultado que fique
1 sobre 16 do que tinha anteriormente, ou seja, no início, tá bom? Que vai ser o valor n de O, tá bom? Aqui, ó, da nossa função. Pronto. Presente no local. Presente. O local poderá ser habitado novamente a partir do ano. Opa, ele quer o ano que poderá ser novamente habitado o local. Gente, cuidado, certo? Como ele quer o ano em que possa ser habitado novamente, considerando essa característica aqui, né, que é 1 sobre 16 avos da quantidade inicial, ele vai a partir do ano que aconteceu o incidente, que foi 1986, ou seja, é a minha resposta com 1986, beleza? Vamos lá fazer a resolução então. Então aqui, colocando a função, vai ficar no lugar de n de t, representado por 1 sobre 16 avos do número inicial. Esse é o valor de n de t. Vamos substituir aqui no lugar de n de t? Então vai ficar, ó, 1 sobre 16 vezes a quantidade inicial que tinha, né? O valor inicial de radioatividade, vezes o número inicial, que é esse lado aqui, ó, agora eu estou fazendo o lado direito, multiplicado por 1 sobre 2, elevado a t sobre 28, tá certo? Lucas, e agora? Como é que eu vou fazer a resolução? Fácil, parceiro. Se você observar, tu vai conseguir cancelar esse valor inicial com esse valor inicial aqui. E voltar a fazer a resolução da questão sem o valor inicial, ou seja, vai ficar 1 sobre... O que é 16? É 2 elevado à quarta, né? Igual a 1 sobre 2 dentro do parêntese, elevado ao tempo dividido por 28. Lucas, como é que eu vou fazer aqui esse 2 elevado à quarta? Eu vou inverter, vai ficar 2 elevado a menos 1? Não, gente. Basta você pensar o seguinte, né? Qualquer número 1 elevado a qualquer expoente não vai dar 1? Ou seja, então eu posso dizer que 1 elevado a 4 também é 1? Posso, né, professor? Então aqui é como se eu tivesse 1 elevado a 4 também, beleza? Só que eu vou botar o 4 em evidência. Eu vou tirar esse cara daqui, vou tirar esse cara daqui, vou construir um parêntese e colocar um 4 aqui fora no expoente, representando as duas bases, beleza? Pronto. O que eu precisava fazer, galera, já fiz. Igualei as bases. Agora vamos para quê? Cancelar, né? Elimina essa base com essa base, não é? E vamos passar a resolver agora o restante da questão. Então vai ficar como, Lucas? Vai ficar 4 igual a t sobre 28. Ou seja, meios pelos extremos, t vai ser igual a 4 vezes 28, que dá 112 anos. Professor, termina aqui? Não. Por que não termina aqui, professor? Porque o que o problema quer saber não é o tempo que ele vai levar para eliminar essa radioatividade, até chegar a 1,16 avos, a quantidade inicial. Ele quer saber o ano que isso vai acontecer. Ou seja, você vai pegar o ano que aconteceu o acidente, né? Que é 1986, e somar com 12 anos, tá certo? Então aqui vai ficar 1986 mais 112, que o resultado vai dar 2098, portanto o item certo é o item B de bola, tá certo? Vamos agora para mais uma questão. Vamos lá, gente, vamos responder essa questão do Enem 2016, tá certo? O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias, tá certo? Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura de bactéria, inicialmente com 40.000 unidades, obteve a fórmula para a população. Está aqui a fórmula. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T. Olha só onde é que está o 40.000 aqui, ó. Bem aqui na nossa fórmula, né? Ó. É um valor inicial, tá certo? Onde T é o tempo dado em horas. Então, T vai ser dado em horas.
E o P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial, então ele quer que eu compare a quantidade inicial com o resultado que eu vou obter de bactérias. Após 20 minutos, a população será... Opa, 20 minutos? E aí, professor? O tempo aqui é dado em horas. O que é que eu faço? Transformo 20 minutos em horas. O que é 20 minutos de 1 hora? 1 hora tem quantos minutos? 60, né? Ou seja, 3 20s formam um 60. Então, eu posso dizer que 20 minutos equivale a 1/3 de 1 hora. Tá certo? 1/3 de hora. Ok? Sabendo dessa informação, agora vamos para a resolução da questão. Então, aqui vai ficar, ó, P de 1/3 vai ser igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1/3. No lugar de T, eu vou botar 1/3. Tá bom? Ó, esse 3 cancela com esse 3 aqui, né? Ó, então, vai ficar 2 elevado a 1. Então, P de 1/3 de hora vai ser igual a 40 vezes 2. E, gente, 40 vezes 2 dá quanto? Dá 80, né? Então, aqui vai ficar P de 1/3 igual a 80 mil bactérias. Tá bom? Professor, e agora? Ele falou que ele pediu para comparar, não foi, os dois resultados? Em relação ao que tinha inicialmente. E inicialmente tinham quantas bactérias? Inicialmente, 40 mil. E agora, depois que eu calculei, né? 80 mil. 80 mil nada mais é que é o número de bactérias para 1/3 de hora passado. Tá certo, gente? Ou seja, o que aconteceu daqui para cá? Dobrou, não foi, gente? Dobrou, duplicou. Portanto, o item certo é o item D de dado, ok? Gente, essa questão aqui ela diz o seguinte, né? Um piscicultor construiu uma represa para criar traíras. Inicialmente, colocou 1000 traíras na represa. Gente, inicialmente, olha, o que é inicialmente? No início, ele tinha 1000 traíras, tá certo? Na represa. E por um descuido, soltou 8 lambaris também. E inicialmente ele tinha 8 lambaris. Suponha-se que o aumento da população de lambaris e traíras ocorra respectivamente segundo a função. Está aqui, ó. Lei de lambari e lei das traíras. Tá certo? Onde L de O é a população inicial de lambaris, portanto, 8 lambaris. E a população inicial, e T de O, a população inicial de traíras. Ou seja, T de O vai ser 1000 traíras, que inicialmente era o que tinha. Ok? De traíra, inicial de traíras. E T, o número de anos em que se conta a partir do ano inicial. O número de lambaris será igual... Opa, informação importante. Lambaris será igual a traíras depois de quanto tempo, né? Gente, ó, quando você encontrar duas funções exponenciais, ou duas funções quaisquer, elas vão ter que interagir de alguma forma. E a maneira delas interagir só pode ser da seguinte maneira. Ou elas vão se relacionar por igualdade, ou por desigualdade, maior que, certo? Menor que, tá bom? Por que, Lucas? Porque se você pegar um gráfico, gente, for fazer a resolução no gráfico dessas duas funções, eu poderia escrever elas aqui, ó. Um gráfico delas assim, ó. Um gráfico só. Aqui vai ser a população que tinha no tanque, né? Tá um pezinho para tanque. E o tempo. Então, inicialmente, eu tinha a função lambari, que seria essa. E eu também tenho uma função traíra, também no mesmo gráfico, né? Ó, que inicia com 1000. Ó. Então, função lambari, função traíra. O que acontece? Esse pontinho de encontro aqui é o exato momento que lambari é igual a traíra. Depois disso, lambari é maior que traíra. Antes disso, né? Se você observar, o lambari está embaixo. Ó, lambari menor que traíra. Vamos para a resolução da danada. Então, ela vai ser assim, gente. Ó, L de lambari, né? Vai ser igual a T
de traíra, né? Função lambari, L de O, né? Inicial vezes 10t. Função traíra, t inicial multiplicado por 2t. Quem é a minha função? Quem é o valor inicial de lambari? 8. 8 vezes 10, t. Tá lá, ó, ele falou. Tá bom? Igual. Quem é o valor inicial de traíra? 1000. Está aqui, ó. Então você coloca 1000 vezes 2 elevado a t. Tá bom? E agora, professor, o que é que você vai fazer? Organizar. Lembra da dica? Coloque todas as funções para o mesmo lado. Então, vou mandar o 2t para lá e vou mandar o 8 para cá. Como é que vai ficar, então, o arranjo, professor? Aqui vai ficar o 10 elevado a t, que já estava desse lado, e vai vir o 2 elevado a t para cá. Quem estava lá? O 1000. Quem é que eu vou mandar para lá para a divisão? O 8. Tá bom? Ah, professor, legal. Eu tenho duas variáveis. Eu tenho aqui dois expoentes iguais em divisão. Eu posso colocar em evidência? Pode, e é o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou tirar, né? E vou colocar aqui o t como sendo o único t em evidência. Tá bom? Por que, Lucas? Porque agora ficou claro. Ó, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então vai ficar 5at. E aqui, professor, vai ficar como? 1000 dividido por 8 vai dar 125. Tá certo? E você pode fatorar o 125, que vai ficar 5 elevado a terceira. Então, vai ficar 5 elevado a t igual a 5 elevado a terceira. Cancela-se as bases. O tempo vai ser dado em 3. 3 o que, Lucas? A quantidade do tempo é dado em anos. 3 anos. O que é que ele está me dizendo aqui? Que no terceiro ano que os lambaris e as traíras estiverem no tanque, elas vão ter a mesma quantidade. A mesma quantidade de lambari vai ser a mesma quantidade de traíra. Passando disso, alguém vai ser maior do que alguém. Antes disso, alguém era menor do que alguém. Beleza? Tá certo? Então vamos lá. Feita, portanto, mais uma questão. E vamos dar continuidade indo para a próxima. Vai lá. Ó, no período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada por Q de T igual a Q inicial, né, a quantidade inicial, vezes 2 elevado a menos 0,02T, em que Q inicial, QO, né, é a quantidade inicial de água no reservatório. E Q de T é a quantidade de água no reservatório após um certo tempo de meses. Né? Ou seja, o resultado final após um certo tempo. Beleza? Então vamos lá. A quantidade de meses que a água do reservatório se reduza a 25% do que era no início. Quem é o início? Q de O. Tá bom? Ou seja, ele está me dizendo que ele quer como resultado um Q de T em que eu tenha 25% do que eu tinha anteriormente, ó, no início. Lucas, e agora o que, é que você vai fazer? Eu vou transformar isso em uma formato de fração. Ó. Então, Q de T aqui, ó, antes de eu ir para o cálculo especificamente, o que é 25%? É 25 sobre 100, né? Multiplicado pelo valor inicial, ou seja, Q de T é igual a 1/4. 1/4 da quantidade de água que tinha inicialmente no reservatório. Por que 1/4, Lucas? Se tu dividir em cima por 25 e embaixo por 25, tu vai ficar com 1 em cima e 4 embaixo, beleza? Pronto. Ó. A primeira consideração que eu poderia fazer foi essa, tá feita, né? Agora vamos substituir na resolução do cálculo. Então aqui vai ficar, ó, no lugar de Q de T eu vou botar quem? 1/4 do valor inicial que tinha no reservatório. E do outro lado, a função, né? O valor inicial que tinha no reservatório, vezes 2 elevado a menos 0,02T. Portanto, ó, se você observar aqui, ó, Q de O pode ser cancelado com Q de O. Porque, Lucas, se eu passar dividindo, eles se cancelam, tá bom? Então, aqui vai ficar 1/4 igual a 2 elevado a menos 0,02T. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Igualar as bases, né, gente? Vamos igualar as bases. O que é 1 sobre 4? 1 sobre 4 nada mais é que 1, né? Eu posso até colocar assim, né? 1
sobre 2 elevado a 2, né? Ó, que vai ser igual a 2 elevado a menos 0,02t. Inverte, vai ficar então 2 elevado a menos 2, né? Porque 1 vai descer, não precisa mais aparecer. Igual a 2 elevado a menos 0,02t. Tá bom? Agora, cancela-se as bases e resolve o cálculo com o expoente. Então, vai ficar menos 2 igual a 0,02t. Portanto, o resultado final aqui, gente, vou até fazer aqui no cantinho, né? Portanto, o resultado final vai ser dado por t igual. Quem está lá? 2, né? E aqui é menos 2. Vou multiplicar logo por menos 1 aqui, tá certo? Elimino logo o sinal. 2 sobre 0,02. O que é 0,02? 2 dividido por 0,2. 0,02 é a mesma coisa que 200 dividido por 2. Ou seja, t vai ser igual a 100. 100 o que, Lucas? Aí você vem no tempo. Ó. 100 meses. 100 meses, ok? Ou seja, a resposta está pedindo o resultado em meses mesmo. Então, pronto. O item certo é o item B de bola, galera. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula, das resoluções das questões. E fico aí no aguardo agora para até o nosso próximo encontro. Valeu!